Olá, sexto ano. Hoje a nossa aula tem como assunto interpretação de texto e está lá no capítulo 12 do nosso material. Então, nós vamos fazer a análise do texto da página 242. Inclusive, se vocês quiserem acompanhar pelo livro, vocês podem também. Então, inicialmente nós temos uma introdução, uma explicação a respeito do texto, que é um recorte do livro Um Garoto Chamado Roberto, de Gabriel o Pensador. Então, como vocês podem observar também pelo livro, ele não está na sua totalidade, ele tem algumas partes que não estão presentes, enfim, tem vários sinais que demonstram isso no decorrer do texto. E qual que é o enredo desse livro? É um garoto que é registrado como Roberto, porque o pai, analfabeto, não soube soletrar o nome que queria dar ao filho. O menino nunca se preocupou com isso, cresceu feliz em uma vila pequena, onde todos se tratavam como uma família. Certo dia, aprendeu a contar e agora então nós veremos o que aconteceu com esse garoto. Roberto ainda era pequeno, mas já caminhava e corria. Também já sabia falar, e além de falar, ele ouvia. Crianças aprendem a pensar e ele aprendeu desde cedo. Também aprendeu a contar usando a ajuda dos dedos. Pensou nos amigos que tinha, o pai e a mãe eram dois, Filé o terceiro da fila, não lembro quem veio depois. Contou só na mão direita os pais, o cachorro e mais três. Contou do dedão ao dedinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Roberto contou outra vez, prestando bastante atenção. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contou do dedinho ao dedão. 6 dedos em uma mão só? Será que na outra são 4? Olhou para a mão novamente, sentindo um grande embaraço. Chorou um pouquinho, coitado, pensando na mão do outro braço. Queria contar também nela, mas parou um pouco com medo. E se nessa mão à esquerda tivesse muito mais dedos? Podia ter 7, até 8, quem sabe até 9 talvez. Ninguém tinha visto até hoje que na mão direita eram 6. Então, não seria impossível agora a esquerda ter 1000. Roberto nem queria ver, mas abriu os olhos e viu. Contou 5 dedos na esquerda, usando um dos 6 da direita, e vendo que só tinha 5, gritou: "Tenho uma mão perfeita." Ficou com vergonha da mão, à direita, e botou-a nas costas. Ficou todo mundo de olho quando ele chegou na escola, andando com cara de triste, com a mão dentro de uma sacola. Olhando a tristeza do amigo, até esqueceram o mistério, e todos falaram para ele: "Por que você está tão sério?" Mas ele não teve coragem de mostrar a mão com defeito e disse: "Me deixe sozinho, que eu quero ficar desse jeito." Sentou lá no canto da sala e a mão não tirou da sacola, até que chegou o recreio e ele nem foi jogar bola. Depois disse à professora: "Hoje é um dia especial. Eu vou ensinar uma coisa gostosa e fundamental. Preparem o papel e o lápis que vai começar o dever. Vocês, neste grande momento, irão aprender a escrever." E todos ficaram animados, até o Roberto ficou, tentando copiar a letra que a professora mandou. Ninguém fez a letra certinho, que a primeira vez sai errada. Pior foi na vez de Roberto, que não conseguiu fazer nada. É que ele tentou com a mão esquerda, que não era a mão que ele usava, nem quando tirava a meleca, e nem quando desenhava. A mão boa dele, à direita, era sua mão de 6 dedos, que agora ele pôs na sacola, tentando guardar o segredo.
Mas a professora encucada falou: "O que é isso, garoto? Tentando escrever com a esquerda? Eu sei que você não é canhoto. Então, tira a mão desse saco e faz logo a letra na folha." Roberto obedeceu no ato, pois viu que não tinha outra escolha. Pensou que se fosse ligeiro, ninguém ficaria contando os dedos da sua mãozinha para ver que ela tinha um sobrando. Rasgou a sacola correndo, escreveu mais rápido ainda, e mesmo nervoso e com pressa, ele fez a letra mais linda. E olhou para a professora, que estava com cara de espanto, falando para os alunos todos chegarem mais perto do canto. Roberto ficou preocupado. Será que ela viu que são 6? Ouvindo-a dizer para a turma: "Vem ver o que o Roberto fez." E mais uma vez com vergonha, botou suas mãos para trás, enquanto a galera dizia: "Chocante, maneiro, demais." E aí percebeu que o assunto não era tal mão esquisita, e sim que a mão tinha feito a letra certinha e bonita. Roberto sorriu de alegria, voltando a sentir-se bem. No dia seguinte, na aula, ficou engraçada a escola, com a turma chegando na sala com as mãos dentro de umas sacolas. Roberto ficou com vergonha, pensou que era uma gozação, que estavam fazendo piada com os 6 dedos da sua mão. Mas a professora espantada viu tanta sacola junta que perguntou logo o motivo, e todos ouviram a pergunta: "É para escrever mais bonito." A turma respondeu em coro: "Queremos ser como o Roberto, Roberto da mão de ouro." Roberto gostou do elogio, ficando até comovido, mas quis explicar aos amigos que aquilo era um mal-entendido. Botar a sacola na mão não ajuda a fazer letra boa, não. Fizeram a maior confusão, com as mãos nas sacolas à toa. A turma ficou curiosa e alguém perguntou lá na frente: "Por que está com a mão na sacola?" "Roberto, então, conta pra gente." Roberto venceu a vergonha e mostrou a mão bem aberta. Disseram: "Tem dedo sobrando, assim qualquer um acerta." Mas a professora explicou que aquilo era só um detalhe e que para escrever como ele, certinho, o capricho é o que vale. Não faz diferença ter 5, 6, 2 mãos ou 2 pés. Cada um é de um jeito e são todos perfeitos. Roberto, eu te dou nota 10. O tempo passou feito rio, correndo, fazendo o Roberto crescer. E um dia ele quis ensinar a seu pai, já velhinho, a ler e a escrever. O pai, que nunca teve escola, gostou da ideia e pegou uma caneta. Roberto lembrou-se sorrindo do dia em que fez sua primeira letra. O pai do Roberto, que era analfabeto, agora deixava de ser. E lembrou-se sorrindo do dia em que sua mulher deu à luz um bebê. E sorrindo falou para o filho: "Eu errei o seu nome, seria Roberto." Mas o filho falou: "Não errou, não, senhor. O amor sempre faz tudo certo." Gabriel, o Pensador. Então, nós vamos realizar as atividades referentes a esse texto, junto então com as questões eu vou explicando para vocês alguns aspectos relacionados ao texto. No primeiro exercício, da página 245, nós temos: o texto foi escrito em forma de poema. Então, como vocês puderam acompanhar, tanto pela leitura, enfim, pela visualização do texto, puderam então perceber que trata-se de um texto que está organizado em forma de versos. E além disso também ele possui rimas, ele possui sonoridade, vários aspectos que estão relacionados então ao texto e que fazem parte do gênero poema. E a pergunta: por que você acha que o autor, Gabriel, o Pensador, optou por redigir seu livro seguindo as características desse gênero, ou seja, do gênero poema? Então, justamente porque
o autor, que é o Gabriel Pensador, ele é um rapper, e como músico, ele possui uma certa familiaridade com o gênero e trabalha muito bem com questões relacionadas à sonoridade, como ritmo, como rimas, e ao apresentar a história em forma de poema, ele consegue explorar esses aspectos significativos e aumenta então a expressividade do texto. Ou seja, é uma história contada em forma de poema, e quando ele utiliza esses aspectos como o ritmo, como as rimas, a sonoridade, enfim, ele faz com que o texto se torne mais expressivo. O exercício 2 da página 245 diz: Roberto tem um nome fora do comum, mas nem ele nem ninguém onde vive jamais se importaram com isso. Levante hipóteses, por que ninguém nunca demonstrou estranhamento quanto ao nome do garoto? Então, como nós podemos perceber no decorrer do texto, do poema, ele vivia em um local muito afastado, pequeno, humilde. Todas as pessoas se tratavam como irmãos e ninguém nunca se preocupava com o nome do menino. E as pessoas gostavam dele pelo que ele era, sem dar importância ao seu nome. Ou seja, o nome dele não era o fator mais importante. O exercício 3 da página 245. Antes de sermos informados de que Roberto possui 6 dedos em uma mão, um par de versos já antecipa esse fato. Assinale a opção que confirma isso. Letra A. Também aprendeu a contar usando a ajuda dos dedos. B. O pai e a mãe eram 2, filé o terceiro da lista. Letra C. Contou só na mão direita os pais, o cachorro e mais 3. Então, a alternativa aqui é a letra C, por quê? Se ele fala que ele contou só na mão direita os pais, ou seja, são 2, o cachorro mais 1 e mais 3, a soma dá 6. Então, a alternativa correta é a letra C. O 4, da página 245, enquanto lista os amigos, Roberto menciona filé. Veja, pensou nos amigos que tinha, o pai e a mãe eram 2, filé o terceiro da lista. Não lembro quem veio depois. Quem é filé? Justifique sua resposta. Filé, então, é o cachorro. Por quê? Logo a seguir, ainda no texto, há um verso que diz assim: os pais, o cachorro e mais 3. Ou seja, o próprio texto nos dá a resposta de que trata-se do cachorro. A tarefa, então, para vocês realizarem a respeito dessa aula, são os exercícios 5 até o 11, que estão lá na página 246 e também na 247. E desses exercícios, vocês precisam postar no AVA os exercícios da página 246, ou seja, deverão fazer da 246 e da 247, e os que devem ser postados no AVA são os exercícios da página 246. E bons estudos para vocês e até a próxima aula.